Paz de Cristo esteja convosco. Eu quero aqui fazer a leitura da palavra do Senhor e compartilhar com aqueles que vão estar me ouvindo nessa live. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43, o versículo 44, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito de semeadura, de semear. O apóstolo Paulo aqui ilustrando, aqui falando sobre semeadura, ele, nesse versículo 43, a Escritura está dizendo assim: semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Meus amados, nesta palavra está aqui nos dizendo sobre a respeito de você semear. Quando você se chega diante de Deus, você se apresenta a Deus, você mesmo está semeando o seu corpo diante do altar, a qual esse altar espiritual é Cristo Jesus. E você semeia-se em ignomínia. Essa palavra significa um corpo degradado. Você vai ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará corpo em vigor. Porque todos nós que estamos em fraqueza, vivendo uma vida degradada, em fraqueza, um corpo degradado, você necessita de Jesus. Então você necessita de se apresentar a Jesus, semear. A palavra de Deus nos diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, que é o culto racional. Então você é a oferta viva. Então você deve semear a si mesmo a Jesus Cristo. E nessa semeadura você vai colher coisas boas. Diz esse versículo 43 que você vai colher um corpo espiritual. Você vai semear em fraqueza e vai colher um corpo em vigor. Que a palavra de Deus nos diz que Deus é a nossa força. Deus é a nossa alegria. Então, a pessoa sem Deus, ele tem um corpo degradado. Porque sabemos, meus irmãos, que um corpo degradado, a pessoa sem Deus, tudo que faz, ele vai degradar o seu corpo. Através de vícios, costumes, uma vida errônea, tudo isso, fora de Cristo, ele vai colher para si uma degradação física e espiritual. Mas quando a pessoa se apresenta a Deus, se chega a Jesus Cristo, semeia a si mesmo como uma oferta viva diante do altar que é Cristo, ele vai colher coisas boas. Ele vai colher um corpo em vigor, um corpo espiritual. Ele vai colher um corpo fortificado. Porque Deus sempre tem prazer no bem-estar do ser humano. Então é necessário
que nós nos aproximamos de Deus a cada dia. Nós nos dedicamos a nossa vida em seguir ao Senhor Jesus Cristo, para que assim nós viemos ter uma boa colheita para nossas vidas. Isso se diz a lei da semeadura. Quando você semeia em Cristo, você vai colher coisas boas, você vai ter uma boa colheita. Mas quando você, fora de Cristo, você for semear sem a direção de Cristo, sem a presença de Cristo, tenha certeza que você não vai ter êxito e não vai ter uma boa colheita. A boa colheita só virá para nossas vidas quando nós semeamos as nossas vidas em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele nos ensina, ele nos ensina a nós semearmos. Então, entendemos aqui através da palavra de Deus que quando nós semeamos, mesmo estando em Cristo, mesmo estando com a vida degradada, você vai colher um corpo, né? Ele vai ressuscitar, vai colher um corpo fortificado. Você vai semear em fraqueza, você vai colher um corpo em vigor. Porque Deus é o Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Se você